Vitória, números estatísticos positivos, declarações de técnicos e um conselho. Pré-jogo, suquinho de maracujá, começa a cair bem para torcedor rubro-negro. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão inscreva-se, ativar o sininho da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, é rapidinho, papo e deu. Assim é. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Nunca é demais falar de um jogador que dentro de campo faz o que nós torcedores gostamos muito, se dedica. Isso foi Bruno Henrique ontem, capitão do Flamengo. Talvez a palavra que defina ele dentro de campo tenha sido atitude. O jogador correu, marcou, driblou, desarmou, chutou a gol, deu passe, barba, cabelo e bigode. Fez tudo. No segundo tempo, próximo da saída de campo para ser substituído por Vitor Hugo, a torcida começou a ovacionar o jogador que, sem dúvida nenhuma, após a troca de lado com a saída de Everton Cebolinha, começou a esbanjar dentro de campo. E na coletiva, ele disse o seguinte: vou dizer o carinho que tenho por essa torcida. E essa torcida por mim. Gratidão por estar no maior clube do Brasil. É legal, de verdade, saber tudo o que aconteceu no ano passado em termos de renovação de contrato. Muitos até contestaram devido à idade, tempo de contrato do jogador. Mas, apesar de estar reserva nesse momento dentro do Flamengo, eu duvido que exista um torcedor que considere BH um reserva do Flamengo, mas sim uma peça importante que de 2019 nós só aprendemos a admirá-lo dentro de campo, por muitas vezes entregando o que não tinha nem condições de entregar, mas sempre honrando o trabalho que fez com muita competência. Eu, de coração, agradeço a esse jogador que aos 31 anos de idade ainda é outro patamar. Obrigado. Realmente o Bruno Henrique, né, ele demonstrou ontem toda a sua capacidade, o seu desempenho e a excelente forma física que ele está. Os anos passam para esse jogador e simplesmente ele continua do mesmo jeito. Não tem como falar. É outro patamar o nosso BH. Me faz recordar Vini. Quanto mais tempo, melhor. E que continue assim, hein, Bruno Henrique? Bom, galera, seguindo com as notícias, um outro jogador também que se destacou na partida de ontem foi ele. Nico de la Cruz, autor de um dos gols e de uma assistência, foi eleito pela nação o craque da torcida. Também não é para menos, né? E de acordo com as estatísticas do SofaScore, além da assistência e do gol, Nico de la Cruz criou 2 oportunidades, teve um drible certeiro, venceu 7 dos 11 duelos dentro de campo, sofreu 3 faltas e também ajudou no sistema defensivo com 3 desarmes. Mais uma vez, mostrando para nós toda a sua categoria uruguaia dentro de campo. Após a partida de ontem, De la Cruz concedeu entrevista na zona mista. E claro que falaram ali do belíssimo gol de falta que ele fez diante do Atlético Goianiense. Porém, diferente de muitos por aí,
ele fugiu das comparações com ninguém mais, ninguém menos que Zico. Ele disse o seguinte: a comparação é um pouco errônea. É Zico, é o rei, é um dos maiores ídolos do clube, da história do Brasil. Então, obrigado pela comparação. Sobretudo, somente pelo gol, porque depois é difícil a comparativa de nível futebolístico. Feliz pela arrancada, feliz por ter conquistado 2 vitórias nas primeiras 2 partidas, mas isso é só o começo. É um torneio muito longo e o time sabe disso e também sabe o que quer. Uma grata surpresa para o Flamengo, jogo a jogo, ele só mostra uma competência, um senso de autocrítica intenso e, sinto, verdadeiro, porque ele não faz questão nenhuma de se resguardar, muito pelo contrário, ele fala o que tem que ser dito. Admiro o jogador pelas atitudes dentro e fora de campo. Realmente concordo com você. Querem números? Pois é, eu estava doido para trazer esses números para vocês, e não é que eles saíram. Situação é a seguinte: desde 1984, o Flamengo não começa o Campeonato Brasileiro com 2 vitórias. 2002 foi o último ano que o Flamengo conseguiu iniciar o Campeonato Brasileiro com uma vitória fora de casa. 2022, há exatos 115 jogos que o Flamengo não era líder nesse campeonato. Ou seja, a gente reclama muito, a gente quer mais empenho, mais chutes a gols, mais gols. Mas os números mostram, acho que exatamente o contrário do que a gente enxerga dentro do campo. Ambição é o que nós temos. Vontade de ver sempre o time a 100%. Os números mostram 100%. É difícil entrar aqui, galera. É difícil. Mas eles não mentem. Tá aí. Quebras, graças de alguns índices que eram negativos para o nosso Mengão. E que continue assim. A verdade é que nós somos mal acostumados e queremos o Flamengo perfeito em tudo. Bom, galera, seguindo com as notícias, o novo Mundial de Clubes, que vai acontecer no ano que vem, já tem os 12 europeus definidos. Ou melhor, mais 12 problemões aí que teremos nesse Mundial, né? Bora ver quem são esses 12 europeus aí, que não são praticamente ninguém no futebol? Bom, da Alemanha nós temos quem? Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Da Inglaterra, Chelsea e Manchester City. De Portugal, Porto e Benfica. Da Espanha, Real Madrid e Atlético de Madrid. Da França, PSG. Da Itália, Inter de Milão e Juventus. E da Áustria, RB Salzburg. E aí, dá para encarar? Então, galera, esse Mundial vai servir como um aperitivo. Afinal de contas, a gente vai ver desfilar grandes clubes de todos os continentes. É complicado, né? A gente tem que acreditar na força do nosso time, talvez até do nosso país. Mas quando olha essa relação de times aqui, dói no coração. E um detalhe, hein? São somente da Europa. Tem muitos outros espalhados por aí. Acreditar sempre. Assim somos. Seguindo de notícias, ontem, após a derrota do Palmeiras em Barueri contra o Internacional por 1-0, o técnico Abel deu entrevista já falando sobre o próximo confronto. Afinal de contas, eu imagino que estava todo mundo doido para acabar a segunda rodada e já começar a falar sobre a terceira. Falou sobre Tite, dizendo sobre a qualidade do treinador que já conquistou bastante títulos, sobre os cabelos brancos e a experiência que ele tem, passagem por seleção brasileira e também do poderio financeiro do Flamengo, que contrata, na visão dele, jogadores formados e o Palmeiras tem que contar com jogadores em início de carreira. Tite respondeu ao que Abel comentou, dizendo o seguinte: que existem no Brasil pelo menos 6 equipes que têm o mesmo poderio financeiro do Flamengo.
e conseguem fazer contratações do mesmo nível, que uma coisa, mais ou menos, não tem nada a ver com a outra. Eu discordo do Tite, acho que sim, o Flamengo tem um poderio financeiro bastante elevado, fez contratações e faz de alto nível, mas o Palmeiras também tem. O Palmeiras tem condições de contratar, sim. Eu acho que a tia Leila que é pão dura e não quer mexer no bolso. Mas não é verdade? É verdade. A grana que eles ganham com as conquistas também não pode ser desprezada. Afinal de contas, ele está ali também entre os primeiros em várias competições, Verdade, eu só não enxergo os outros 4. Sinceramente, eu fiquei aqui pensando, mas quem seriam os outros 4? Será que o Galo Garnizé também está nessa lista, devendo até as calças? Mas esse não é o ponto crucial da história. Já está sendo aí criado um clima para essa partida que, com certeza, da terceira rodada é a cerejinha do bolo. Afinal de contas, todo mundo, mais uma vez, espera o confronto entre Flamengo, Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, porque são hoje os times que estão constantemente brigando pelos títulos dentro do Brasil. Tite foi questionado sobre, mais uma vez, o Flamengo ter sofrido um gol de bola alçada à área. Ele fez questão, inclusive, de relembrar do jogo do Paraguai, só que ele não era o técnico, foi fácil sair fora dessa. Justificando o gol de ontem, ele disse que Alan estava para sair de campo, pois sentia câimbras, e colocou Alan como sendo o responsável naquele instante pela marcação. Mas, segundo ele, como o jogo não pode ser parado para fazer a troca, infelizmente assim se procedeu a jogada, e Ferreirinha, com 1,5 m de altura, conseguiu fazer um gol de cabeça nas costas de uma zaga de quase 2 metros. Quem sou eu para questionar esse tipo de coisa? Também lamentou muito as várias oportunidades que o Flamengo teve de proporcionar um resultado mais elástico na partida. Isso eu concordo com ele. Realmente, nós tivemos sim chances de fazer pelo menos mais 2 gols. Porém, a bola muitas vezes é caprichosa, como foi aquele chute do Bruno Henrique, e simplesmente não entra, ou o cara que está lá para evitar que a bola entre consegue, num passe de mágica, dar um toquinho na bola e a bola simplesmente vai por sobre o travessão. Faz parte. Futebol é isso. O que importa de verdade? Muitas coisas precisam ser feitas e corrigidas dentro do Flamengo. A concepção defesa, ultimamente, tem deixado a gente um pouco preocupado, principalmente quando se retrata as bolas alçadas. A gente tem tomado gols que necessariamente não eram para estar acontecendo. Eu acredito no processo evolutivo. E também quero acreditar que o que ele disse ontem com relação ao placar poderia ter sido mais elástico, que seja essa concepção. Pelo amor, não me faça do Flamengo um time retranqueiro após conseguir o 0,5. A gente quer ver o nosso time brilhando em campo. Afinal de contas, competência e jogadores nós temos, né, seu Tite? Bom, galera, seguindo com as notícias, a torcida do Flamengo, além de sempre demonstrar todo o seu apoio e amor pelo clube, também protagoniza diversas homenagens nas arquibancadas. E ontem não foi diferente. E o homenageado da noite foi um dos maiores cartunistas do país, Ziraldo, o criador do Menino Maluquinho, que faleceu no último dia 6 de abril. Antes da bola rolar, a torcida subiu um mosaico 3D com um desenho feito por Ziraldo, que também continha o mascote do Flamengo, né, o Urubu Rei, e com a seguinte frase: flamenguista é assim, alegre e de bem com a vida. Bom, nas redes sociais essa homenagem rendeu chuva de elogios e foi o maior sucesso também. Não é para menos, né? Justíssimo, ele é merecedor, afinal de contas, era um rubro-negro, é ainda, até porque o nome Ziraldo nunca vai morrer por tudo que ele já fez pela literatura do Brasil. Bacana, esses 45 mil torcedores que estiveram ontem, 9h30 da noite, numa quarta-feira, prestigiando o Flamengo e homenageando um ilustre torcedor rubro-negro. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente, botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like e o seu comentário, compartilhem para geral,
porque vocês sabem... 3 pontos são muito mais fortes. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo. Amigos e amigas. Tchau, tchau.